noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso glorioso Deus e Pai e do seu bendito Filho, nosso Salvador amado. Amém? Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, temos esta oportunidade tão preciosa, tão santa, que Ele, por sua graça, quis nos conceder. Meus irmãos, queridos, é com temor, tremor, que eu me coloco aqui, nesta oportunidade. Sei das minhas limitações, fraquezas, e espero no Senhor, na dependência dEle somente, para tratarmos de um assunto da maior importância, esquecido nos nossos dias, lamentavelmente. Estamos vivendo dias maus, de grande apostasia, e mesmo na igreja do Senhor Jesus Cristo, influenciado que somos pelo espírito do mundo, nós não vivemos a vida de piedade que Deus requer na sua palavra. Estamos longe. Mas Deus foi já gracioso em outras épocas, com uma visitação santa e poderosa do seu Espírito na sua igreja, em várias ocasiões gloriosas, quando os céus se fenderam e Deus desceu no poder do seu Espírito e visitou uma geração, concedendo um avivamento santo e glorioso, derramando das suas graças tão preciosas, que quebrantaram os corações e fizeram com que aqueles irmãos pudessem descobrir o caminho de uma vida verdadeiramente piedosa. E nós gostaríamos, nestes dias que estivemos aqui juntos, de considerarmos esse tempo em especial, determinado, em que um grupo de irmãos queridos e amados, mas com as mesmas paixões que nós, experimentaram esta visitação do poder de Deus e viveram uma vida gloriosa, atingiram um nível de espiritualidade que nós não compreendemos e não entendemos. O Dr. J.I. Packer, que estudou durante 40 anos os puritanos, escreveu no seu livro Entre Gigantes de Deus, que esses irmãos viveram uma estatura espiritual semelhante às das impressionantes sequoias, que são árvores enormes lá nos Estados Unidos, no Canadá, em que 8 pessoas precisam dar as mãos para abraçar um tronco destas árvores de uma altitude impressionante. Eles foram as sequoias, nós somos os arbustos, espiritualmente falando, diz Dr. Packer. E isto, ele não está falando em termos de erudição e intelectualidade somente, porque de fato eles o foram, mas muito mais, ele está falando em termos de vida com Deus e vida prática de piedade, vida santa.
Então nós vamos considerar, com a ajuda do Espírito Santo, estas coisas. Eu me propus do coração não exaltar aqui pessoa humana nenhuma. Vamos tratar dos puritanos, mas nós não queremos exaltar os puritanos. Isso seria o que mais eles odiariam. Nós queremos exaltar Cristo. Era o que eles mais gostariam de ver. Cristo exaltado. Então, nós queremos aqui ver isso. E glorificar também a palavra de Deus, que é a base de tudo. Não há vida de piedade, não haverá conhecimento de Deus, nem vida de piedade, nem santificação, nem a revelação da vida de Jesus Cristo na nossa carne mortal, sem a palavra de Deus. Não haverá. Então, nós vamos tratar de modo especial destas coisas. São conceitos que esses irmãos tiveram pela iluminação do Espírito Santo, que determinaram essa vida gloriosa de piedade que nós também precisamos almejar. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar e pedir que o Senhor se apiede de nós nesta geração incrédula e perversa, soberba que nós vivemos. Oh Deus gracioso, misericordioso e bom, tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que Tu és santo, 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 habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Sabemos que Tu és terrível e perigosamente santo. E nós, pecadores insolentes, soberbos, irreverentes, maus, ignorantes, objetos da Tua ira. E, Senhor, não merecemos nada, senão juízo. Sermos alijados da Tua presença justamente, banidos da face do Senhor, porque temos pecado contra Ti, temos insultado a Tua santidade e a Tua glória com nossa soberba. Mas nós nos humilhamos, Senhor, agora. E por Jesus Cristo, Teu amado Filho, nosso Salvador, Senhor, Redentor, tremendo, cônscios da nossa miserabilidade, pelo novo e vivo caminho, o véu rasgado da carne do Senhor, chegamos à Tua presença tremendo, Senhor, com boca no pó, clamando: tem misericórdia, Senhor, de nós. Apieda-te de nós, Senhor. Vem no poder do Teu Espírito Santo Consolador nos ensinar o caminho da verdadeira piedade. Fala-nos nesses dias, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua fidelidade. Vem, Senhor, pelo zelo que Tu tens à Tua glória, pelo amor que Tu nutres, Senhor Deus, pelo remanescente que o Senhor sempre preserva no meio das gerações incrédulas desse mundo mau. Volva o Teu olhar de graça, de amor, Senhor, e restaura-nos.
e opera com graças no nosso meio, Senhor. Nós já podemos ver sinais da Tua graça operando, interesse, desejo de conhecer mais a respeito da fé reformada, do calvinismo, que é o Evangelho, como dizia Teu servo Spurgeon. Oh Deus, vem nos abençoar agora que vamos tratar sobre a piedade cristã. Visita-nos, ó Deus, por Tua graça e grande misericórdia, no amor e nos méritos santos, suficientes de Cristo Jesus, por Seu sangue divino, derramado pela propiciação dos nossos pecados. Tem misericórdia e abençoa-nos. Toma esse Teu servo, Senhor, tão pecador, indigno, tão fraco, frágil. Tem compaixão, Senhor. Faz aquilo que disseste por boca do Teu servo, que Tu usas as coisas que não são para confundir as que são, as desprezíveis para confundir. Vem com Teu Espírito Santo operar aquela manifestação de Espírito e poder, aplicando a palavra em cada coração. E que Teu nome seja exaltado e glorificado quanto pudermos nesta noite. O nome santo e glorioso, a pessoa bendita, belíssima, amada de Cristo Jesus seja exaltado e a Tua palavra glorificada. Pedimos assim, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pastor Cleiton disse aqui da situação tão triste do nosso mundo, da nossa geração atual, e é verdade. Como carecemos de piedade. O que distingue os puritanos dos nossos dias são exatamente alguns conceitos fundamentais que eles tinham diante da palavra de Deus. Esses conceitos compreendem um envolvimento com a palavra de Deus, com a mente, a erudição, conhecimento profundo da palavra de Deus, de teologia mesmo, conhecimento da doutrina a respeito de Deus de modo profundo, coração, que é o usufruto equilibrado das emoções que derivam deste conhecimento de Deus. Essas emoções são exaradas da oração e da meditação da palavra de Deus e dessas santas doutrinas. Então são emoções legítimas, necessárias. E as mãos, uma forte cobrança de que as verdades absorvidas, sentidas, se convertam em ações. Era uma exigência severa dos puritanos e que os distinguiu de forma preciosa. Nós precisamos destas coisas. Nós vamos então começar a ver estes conceitos que são a base, formam a natureza mesma desta piedade que os puritanos experimentaram, e que é a natureza mesmo da piedade da palavra de Deus bíblica, que Deus mesmo quer e estabeleceu para seus filhos, para a sua igreja. Creio que nós deveríamos começar com a palavra de Deus. Quando os puritanos, reunidos em assembleia, grande assembleia de Westminster,
escreveram uma confissão de fé e eles começaram com a palavra de Deus. Eles não começaram com Deus, começaram com a palavra de Deus. Porque nós não podemos ter conhecimento de Deus sem que seja pela palavra de Deus. Podemos arriscar a ter até um conhecimento supersticioso de Deus, se não for estritamente fundamentado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o primeiro fundamento, o primeiro conceito da piedade puritana, e nós vamos ver de que maneira o conceito deles de palavra de Deus difere do nosso conceito moderno hoje de palavra de Deus. E eu acho que essa distinção vai ser importante para nós estabelecermos o erro ou a falha que nós temos com relação à palavra de Deus, e que talvez seja, vamos dizer, uma das razões por que não atingimos esta piedade. Eu vou começar com uma ilustração que o Dr. Packer conta aqui nesse livro. Talvez você já tenha lido, e é uma ilustração interessante sobre a palavra de Deus, no capítulo 6, falando dos puritanos como intérpretes da Bíblia. Eu vou ler, presta atenção, é uma historinha, que na verdade é um relato verdadeiro, verídico. O relato foi feito pelo puritano John Howard, sobre um episódio que lhe foi descrito pelo Dr. Thomas Goodwin. Dr. Thomas Goodwin, puritano notável, que presenciou isso e contou para o Dr. Howard. E então, Dr. Goodwin, durante os seus dias de estudante, ouviu falar de um grande pregador chamado Sr. Roger de Dedham, um dos primeiros pregadores puritanos. E ele então fez uma viagem a fim de ouvir esse Sr. Roger pregar. O Sr. Roger falou sobre a questão das Escrituras, e no sermão fez uma censura às pessoas por negligenciarem a Bíblia. E então, no sermão, ele personificou Deus diante do povo, dizendo-lhes: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia, e jaz na casa deste ou daquele coberta de poeira e teias de aranha, e não vos incomodais em dar-lhe ouvidos. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. E ele tomou a Bíblia de sua almofada, como quem estivesse se retirando, indo embora. Mas, imediatamente voltou-se para eles, e agora personificou o povo diante de Deus, caindo de joelhos, clamando e rogando de maneira mais veemente: Senhor, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós, mata nossos filhos, queima nossas casas, destrói nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia. Não tires de nós a tua Bíblia. E então, novamente, personificou Deus para o povo, dizendo: vós dizeis assim, bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais, se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela.
Por meio dessa encenação, conforme o doutor Goodwin me contou, o Sr. Rogers deixou a congregação em uma tão estranha postura que todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. E o Sr. Goodwin me disse que ele mesmo, quando saiu, pendurou-se por um quarto de hora ao pescoço do seu cavalo, chorando, antes que tivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre todos os ouvintes, após terem sido repreendidos por negligenciarem a Bíblia. Isso é uma das coisas que aconteceram naquela época entre os puritanos com relação à palavra de Deus. Mas não é só este apreço pelas Escrituras, em termos de ler e de se deliciar com ela, buscando consolo, conforto, ânimo, um amor assim romântico pelas Escrituras. Não era só isso, era muito mais. Meus queridos irmãos, os puritanos eram reformados, eles seguiram os reformadores no seu conceito a respeito das Escrituras. Eles compreendiam perfeitamente aqueles sola scriptura e seguiam isso. Eles de fato tinham a Escritura em altíssima conta. Eles criam totalmente no que a palavra de Deus diz mesmo a respeito dela, no texto que nós bem conhecemos de Timóteo, e eu faço questão de ler esse verso, porque 2 Timóteo 3, vou começar do verso 14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jamais perpassou pela mente de qualquer um daqueles pastores e teólogos puritanos a suspeita de que a palavra de Deus, toda ela, não fosse absolutamente inspirada, vinda, portanto, de Deus mesmo, da boca de Deus, e registrada de forma fidedigna, sob inspiração e vigilância do Espírito Santo. Jamais qualquer suspeita de conter erro, falhas, contradições, em absoluto. Eles criam firmemente, com toda a convicção, na inspiração, inerrância, autoridade total das Escrituras, autoridade divina das Escrituras. Nós hoje vivemos aqui permeados de suspeitas nesse sentido. Nós somos uma geração que é filha de uma geração que ouviu pregações, ensinos a respeito do estilo exegético histórico-crítico, e que ensinou que a Bíblia continha erros,
que ela não era a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus, mas não era a palavra de Deus, e coisas semelhantes a estas. Meus irmãos, isso é do diabo, isso é coisa maligna. O diabo está, esse é o seu interesse, atacar as Escrituras, porque elas são a base mesma da nossa salvação, e a única esperança de uma vida verdadeiramente vitoriosa, santa e piedosa diante de Deus. Os puritanos criam firmemente de que a palavra de Deus era divina. Era Deus mesmo falando. É interessante que os puritanos, um deles disse, não, é Deus falando. É como se fossem dois lábios, o Velho e o Novo Testamento. Deus falando. Nós temos versos da palavra de Deus que provam isso, de que de fato ela é divina. Nós temos, por exemplo, o Salmo de número 56. Não vou ver todos os textos, não tem mais textos, mas eu só vou escolher alguns. 56, nós temos aqui, por exemplo, verso 10: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Veja, o salmista usa esta expressão, que é uma expressão que é dada para Deus. Ele emprega esta expressão, que é de louvor, para a palavra de Deus. Em Deus cuja palavra eu louvo, porque é divina, é a palavra de Deus. Eu louvo esta palavra, porque ela é divina. O apóstolo Paulo também nos mostra esta divindade da palavra de Deus na carta aos Tessalonicenses. Deixa eu ver se é 2 ou 3, eu sempre... Segunda Tessalonicenses capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E seja glorificada. Veja, que a palavra se propague e seja glorificada. Como é que ele ia dizer isso para uma palavra que tivesse defeitos, erros, falhas, contradições? E é isso. É divina. E então os puritanos criam firmemente que era divina a palavra de Deus. Então a postura deles diante da palavra de Deus era uma postura de reverência, não por causa do papel do livro em absoluto, mas porque quando liam, muitos deles o faziam em voz alta, era a voz de Deus mesmo que estavam ouvindo. E isso os fazia tremer. Sentiam reverência. Muitos deles não podiam ler senão de joelhos, porque estavam ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, um apreço desse para com a palavra do Senhor tem necessariamente que nos levar ao outro passo, que é um passo prático de um envolvimento não pequeno, não fraco, superficial com essa palavra. Se é a revelação de Deus, se é Deus mesmo se revelando
e revelando-se não só a si mesmo, mas também o que ele requer de nós para agradá-lo, para glorificá-lo. Se é Deus mostrando o objetivo e o propósito final pelo qual ele nos criou e nos salvou na Escritura, então, meus irmãos, não é de pequena monta essa consideração. É vergonhoso o nosso envolvimento com as Escrituras. Os puritanos eram metódicos. Não quer dizer que eles só queriam saber das Escrituras e deixavam de trabalhar ou de fazer outra coisa, em absoluto. Eles eram metódicos, eles tinham o tempo determinado, consideravelmente determinado, para esse envolvimento com esta palavra divina, para ouvir o próprio Deus e prestar atenção e meditar no que ele estava dizendo, e orar, e colocar diante do Senhor a vida, para que, pelo Espírito Santo, aquilo que foi dito penetrasse no coração e pudesse, de fato, transformar pelo seu próprio poder. Porque, meus irmãos, eles eram calvinistas, e Calvino ensinou claramente a união da palavra com o Espírito. E por isso ela é poderosa. Por isso ela tem vida e poder. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, por causa da sua união com o Espírito Santo. Deus uniu a palavra com o Espírito Santo, de modo que quando você ouve a palavra de Deus, você pode esperar manifestação de espírito e poder pela palavra. Nós não cremos mais isso hoje. Nós não cremos. Eu vou dizer, um dos nossos pecados hoje na igreja é incredulidade para com o poder da palavra. Você quer ver? Por exemplo, as igrejas hoje não creem mais que a pregação, exclusiva pregação da palavra de Deus, é suficientemente poderosa para converter, transformar vidas, curar, libertar, operar de forma gloriosa milagres extraordinários, transformadores. Não, a igreja não crê mais na suficiência das Escrituras. Pelo contrário, está cada vez mais confinando a pregação, que não é mais das Escrituras, é um conceito moral, pega um texto como pretexto, mas não é mais exposição ou pregação das Escrituras. Não é. O que nós temos é louvorzão, outras coisas e entretenimento. O que nós temos na igreja é o pragmatismo tomando conta. E isso, sabe o que é? Denota a incredulidade na suficiência das Escrituras. As pessoas não creem que, se o culto for simples, como a Bíblia manda, e centrado em Cristo, na pregação, na ministração dos sacramentos que nós chamamos Santa Ceia e Batismo, e que ao centro do culto reformado é a pregação e a exposição fiel das Escrituras no poder do Espírito Santo, a igreja não crê que só isso é suficiente para, de fato, satisfazer, alimentar, encher a alma, o coração. Não creem nem para os crentes e muito menos para os visitantes. Eles acham que é preciso ter um show, um entretenimento para atrair as pessoas para virem para a igreja. E então, estão investindo em marketing e em todo tipo de métodos ou coisas que possam ser feitas sistematicamente, observando regras de comunicação, marketing, da filosofia
pragmática para atrair e segurar as pessoas na igreja. Isso é o pecado da igreja moderna, isso é o pecado de incredulidade na suficiência das Escrituras. Escrevi um livrinho chamado Outdoor de Deus, que foi um sermão que eu preguei num congresso da minha igreja presbiteriana contra essa proposta de crescimento de igreja que estava chegando, oferecendo esses tipos de métodos. Baseado naquele texto, quando o Senhor Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Esse é o outdoor de Deus. Esse é o método que funciona. Erga Cristo, levante-o, pregue-o, fale da sua cruz, creia no poder da palavra de Deus. Suficiência das Escrituras. Os puritanos criam firmemente nesta suficiência. Nós temos a felicidade de ter registrado algumas coisas que os puritanos escreveram, além dos seus muitos livros. Esses símbolos de fé que eu falei, da confissão de fé, por exemplo, de Westminster, que eles escreveram. Por isso eu de vez em quando vou citar, para que vocês possam ouvir eles mesmos falando a respeito das Escrituras. Por exemplo, no capítulo 1 da confissão de fé, eles dizem o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessários à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Eles estão dizendo: Deus quis revelar a sua vontade e colocá-la escrita. Então, Ele deu a sua revelação completa, final, acabada, escrita, e ela é suficiente. E aqueles dons antigos que Deus usou e foram necessários à igreja, enquanto não havia a revelação escrita final, agora cessaram, porque a Bíblia, a palavra de Deus escrita, entregue pelo Espírito Santo a nós, de uma vez por todas, como diz Judas, a fé que Ele nos entregou de uma vez por todas, pela qual temos que batalhar, é a Escritura, é a revelação final, completa, acabada, segundo a vontade de Deus para a sua igreja, e não temos mais necessidade de nenhuma outra revelação. Veja o que eles dizem: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e o governo da igreja, comuns às ações
e sociedades humanas, coisas indiferentes, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então você percebe que para eles a palavra de Deus cobria todas as áreas da vida humana. Era de fato a única regra de fé e prática. John Owen ensinava. John Owen é um príncipe dos pregadores puritanos, dos teólogos puritanos. E ele escreveu e falou a respeito das Escrituras, especialmente ensinando que ela veio do coração de Deus, preparado na eternidade. Porque, meus irmãos, Deus não se pega de surpresa. Se aconteceu aquilo, então eu vou botar um profeta para falar aquilo e vai formando a palavra de Deus. Não, Deus preparou a palavra de Deus na eternidade inteirinha. Absolutamente perfeita. Veio do mais profundo do coração de Deus e foi entregue à sua igreja. É verdade que por partes o Senhor foi entregando até que ela se completou toda, mas veio de Deus esta palavra. A segunda coisa que é preciso ver com relação aos puritanos e a palavra, e por isso a piedade, era que eles tinham uma vida de comunhão diária com a palavra de Deus, séria, considerável, vamos dizer assim, em termos de tempo, que envolvia a leitura, o estudo, a interpretação histórico-gramatical, observando os originais, especialmente os pregadores faziam isso, mas o crente normal estudava o texto e fazia uma coisa que nós não conhecemos, não sabemos. Talvez nós precisemos ressuscitar isso, uma prática chamada prática da meditação da palavra. Então, do texto que havia estudado, extraía-se um ou dois textos chaves que fundamentavam todo o ensino daquilo que Deus estava querendo dizer. E eles meditavam. Não era uma questão em absoluto mística. Não. A meditação constava de pensar demoradamente nas implicações daquele texto, envolvendo a glória de Deus, envolvendo a doutrina que estava ali, a respeito de Deus e a respeito da vida do crente. E de que forma essas coisas poderiam ser internalizadas e de fato operar uma mudança. Qual a importância? Essa meditação era feita com esses arrazoados e com uma oração, para que Deus pudesse de fato abrir o entendimento. Eles criam nesta iluminação do Espírito Santo como uma ação efetiva que Deus fazia, desvendando os olhos para contemplar as maravilhas da lei. Então, esse tempo de meditação era extremamente
importante. Mas nossa geração não tem tempo disso de jeito nenhum. Não é? Mal a gente lê, rapidinho, sem estudo algum, muito menos meditar, ou orar fervorosamente para que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar, ver as maravilhas da lei e apreendemos aquilo no coração e rogando a Deus para que, pelo poder do Espírito Santo na palavra, efetivasse a transformação necessária na vida. Então, a palavra de Deus era importante na meditação individual, pessoal. Daí, a partir daí, havia os 3 momentos de exposição das Escrituras pelo chefe da casa no culto doméstico. Eram 3 cultos domésticos. Pela manhã, sair para o trabalho ou para a escola, qualquer um, era reunida a família para esse culto e a exposição era feita, ou catequese com as perguntas do catecismo, com os textos explicados. Depois, na hora do almoço, a refeição, após a refeição, recolhidos os pratos, o Santo Livro de Deus era aberto, as crianças todas sentadas, talvez no colo do pai, e a leitura das Escrituras e explicação na linguagem dos filhos para poder compreender, ressaltando os pontos importantes do ensino da palavra para eles, fazia com que eles repetissem aquelas coisas e orava com a família aos pés do Senhor piedosamente. E à noite, e no dia do Senhor, igualmente. A única diferença do dia do Senhor é que o estudo era feito com o texto que foi pregado e os pontos do sermão eram ressaltados diante dos meninos. Os mais crescidinhos deviam dizer quais foram os pontos e se compreenderam. E assim, então, faziam esta prática. Nós vamos falar mais demoradamente sobre o culto doméstico na piedade puritana mais adiante. A outra coisa envolvendo a palavra de Deus era a pregação. Nós vamos falar sobre a pregação. Então, mas eu não posso deixar de dizer que o culto de domingo era esperado ardentemente pelo momento em que o ministro de Deus iria expor demoradamente as Escrituras, nunca menos de 1h30, nunca. Como o Dr. Joel Bick disse, para um puritano que esperava a semana toda pelo dia do Senhor, pelo sermão, um sermão pregado de meia hora era uma traição para eles. Fomos traídos com um sermão de meia hora. E então eles se preparavam para ouvir o sermão. Era uma expectativa. E todos atentamente ouviam a pregação, que era muito bem preparada, estudada, dos originais, bem dividida, bem didaticamente dividida, para poder explicar de modo claro, além
das lições que depois eram aplicadas por idade, por faixa etária, era estabelecida a doutrina, a teologia daquele texto que era explicado e deixado de modo bem claro, o ensino teológico do texto para a congregação. E depois as aplicações práticas para cada faixa etária, desde as crianças, os adolescentes, agora os moços da igreja está aqui, agora os homens, as irmãs piedosas da igreja, os lares, todas as implicações dos textos eram exploradas e aplicadas de forma prática. Penso que acabou? Não. Eles cultuavam a Deus, orando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus. O cântico deles era os salmos, exclusivamente os salmos. Eles tinham o saltério ou de Genebra, ou o saltério do Sr. Rose, que foi estabelecido na Assembleia de Westminster. Mas a igreja, desde as crianças, cantavam praticamente de cor os salmos metrificados. Então, isto é fundamental para a piedade puritana. Não tem como falar da piedade puritana excluindo os salmos. Eu não sei se vocês sabem, nós estamos numa luta para restaurar os salmos. Existe uma comissão brasileira de salmos trabalhando na metrificação. Já temos quase todos metrificados, mas revisados nós temos apenas 80, 90 salmos. Com a graça de Deus, eu faço parte dessa comissão, nós vamos apresentar à igreja brasileira em língua portuguesa um saltério com 2 tipos de música. A música contemporânea, vamos dizer harmônica, hinos, só que você vai cantar a letra, salmos. E o saltério de Genebra, com as melodias de Genebra. É uma coisa maravilhosa, você não faz ideia. Quem sabe eu canto um salmo aqui, uma hora, para vocês só terem uma ideia. Será maravilhoso se nós logo tivermos a igreja cantando salmos, também salmos, não é? Fundamental. Isso está estou falando isso no conceito da palavra de Deus ainda, que é o fundamento da piedade puritana e que nós precisamos urgentemente restaurar, se quisermos ter esta piedade. Ah, pastor, isso é muito difícil. Naquela época, sabe o que é? Eles iam para o campo trabalhar, faziam o horário deles e tal, mas hoje é tão difícil, porque a gente tem, olha ali, eu tenho que acordar, sai, tal, é um trânsito, para voltar, não tem jeito. Olha, não aceite isto, querido irmão. Não aceite isto. Eu sei que essa é uma mentalidade que a gente tem para justificar nossa condição, mas se você orar e pedir que Deus modifique esta situação, Deus modifica, porque é do interesse do Senhor que a sua igreja possa experimentar esta piedade. Eu digo para você, Deus não está contente, não está feliz, Ele não está satisfeito com o tipo de espiritualidade que nós estamos vivendo e prática de piedade que nós temos. Não está. A noiva do Senhor está desnutrida, cheia de rugas, tem mais mundanismo do que espiritualidade. E nós não vivemos a vida cristã verdadeira. Nós subsistimos espiritualmente de forma medíocre.
nos arrastamos espiritualmente. Eu digo para você, o nosso testemunho tem sido tão fraco, tão ridículo, que as pessoas não se animam de conhecer a Cristo e nem se impressionam com os efeitos da cruz. É isso aí? Eles perguntam. Eu não tenho vejo diferença nenhuma. É muito triste. Eu me lembro das palavras do salmista que diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira. Saber que Deus distingue para si aquele que lhe é querido. Nós não podemos nos conformar com isso, meus irmãos. Temos que dar um basta em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa. E sabe que eu desejo com esta série que nós estamos aqui trazendo, é que você sinta uma grande frustração e tristeza pelo tipo de piedade e de vida espiritual que você está levando. E não se conforme com isso. Meu desejo é que você, ao perceber que estes irmãos que experimentaram este avivamento e esse amor tão grande pelas Escrituras, este envolvimento tão sério, tão profundo com as Escrituras, eu fico pensando o que um puritano poderia pensar de um crente que já tem 40 anos de vida cristã e nunca leu a Bíblia toda. Como iria pensar nisso? Nunca leu as Escrituras todas. Estranhíssimo, mas é o que está cheio. Nas nossas igrejas, os crentes são salmistas, nem são, tá. Mas não fazem uma leitura séria, não estão em sequência, lendo as Escrituras, terminou, começa outra vez, e outra vez, e outra vez. Como você pode viver a vida cristã sem esta nutrição das Escrituras? Não dá. Então, este é o primeiro ponto que eu espero que o Espírito Santo possa abalar o seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu conclamo pelo poder do Espírito Santo que fala através de mim. Pare. Essa roda viva louca. Pare em nome de Jesus Cristo. Enquanto é tempo, pare. E tome uma decisão séria com relação ao seu envolvimento, relação de amor, de desejo de buscar a palavra de Deus com mais seriedade. Se nós conseguirmos isto aqui, que haja esta mudança, que a partir de amanhã você comece a uma relação séria com a palavra de Deus, com as Escrituras, de humilhação, de humildade, de oração, de amor para com a palavra de Deus, de consideração. Quando você fizer este gesto aqui nas Escrituras, quando você fizer isto aqui, abrir as Escrituras, que você tenha um outro conceito. Os céus se abrirão. Deus vai falar. E comece a ler com temor, tremor. Pese cada palavra. E ore para que Deus possa operar com poder esta palavra viva no seu coração, estabelecendo um novo tipo de piedade na sua vida. Deus nos abençoe.